Ok, meus irmãos, são 19 horas. Vamos dar início então à nossa reunião, nosso culto, louvor, adoração ao Senhor, né? Aproveitar essa oportunidade para a gente orar, né? Gostaria de convidar 2 ou 3 irmãos nesse momento para estar orando pelos irmãos que estão doentes, né? Em especial o pastor Rai, que está numa situação muito difícil, né? A vida dele está nas mãos do Senhor, né? Como sempre esteve, mas ele vive um momento muito delicado, né? Precisando realmente de uma intervenção de Deus nesse momento, né? Então, eu gostaria de convidar 2 ou 3 irmãos para estar orando por ele, né? Por outros irmãos, Elaine não está bem, né? Minha mãe, meu irmão, talvez outros que vocês gostariam de citar aqui nesse momento, né? Que estão passando por dificuldades de saúde. Tem alguém que gostaria de orar em especial para a saúde? Sim. Ok. Então, Carlos, eu estou te ouvindo. Então, meus irmãos, vamos começar então com uma oração, ok? Eu vou pedir o Tiago. Vamos lá, Tiago, pode orar, ok? Rai. Amém. Então, eu gostaria de convidar o nosso irmão Carlos Vinícius e família para nos dirigir em louvor agora. Nós temos 2 cânticos, não é isso, Carlos?
Ok. Maravilha. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo, Deus é bom. Vou passar a palavra agora para o Horácio. O Horácio também vai apresentar um cântico aí com a família. É isso, meu irmão? Amém. Muito bom, irmão. Muito bom, maravilha. Queridos, peraí. Então, ainda dá tempo da gente fazer mais um ou dois pedidos de oração antes do sermão, antes da palavra. Alguém tem o desejo de fazer um pedido aqui, ou um agradecimento? Vai lá, Carlos. Pode falar, meu irmão. Eu quero pedir oração, né? Hoje, quero pedir oração por um colega meu de trabalho, senhor Luiz. O senhor Luiz está com Covid-19, a esposa dele também,
Gêmer, o filho dele, chamando Gêmer. Eu queria pedir oração. Eu estou acompanhando sempre, perguntando para ele e tal, né? Ele e a esposa estão em casa, né? Tomando os medicamentos, tem que ser tomado e tudo mais, mas o filho dele está internado no hospital. Eu não sei se foi entubado, mas ele tem 36 anos, que eu saiba, não tem nenhuma comorbidade, né? Mas não está bem não. Estava no AI do Bus e foi transferido. Não sei se para o hospital municipal, não sei, mas está internado o filho dele. Então, o senhor Luiz e família, o filho dele chama Gênesis. Se lembrar do nome, tudo bem. Se não lembrar, não tem problema. Colega meu de trabalho. Ok, vamos orar. Alguém gostaria de orar por eles? O seu Luiz, família? Ok. Mais alguém? Mais algum pedido? Alguém gostaria de agradecer, né, compartilhar alguma coisa? Então, Rodrigo, eu queria pedir pela família do Divino, né? Eu falei mais cedo aí no curso, que apareceu ontem. Eu queria pedir oração pela família deles, né? Possa confortar os corações, né? Ok. Eu oro pela família do Divino. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar. Marluce? Tem o Carlos, né? Não, o Carlos não, né? O Carlos foi quem pediu. É só a Marluce e eu, é isso? Ok. Senhor Deus, obrigada, Pai. Eu agradeço aqui por essa oportunidade, Pai, louvar o teu nome, Deus. Deus, está pedindo perdão para as pessoas, Pai, todas, não tem nada por esse dia, Senhor. Eu tenho misericórdia do Senhor, sobre a vida de cada um deles, a família do Senhor Luiz, esposa, seu filho que está internado. Tem aqui, Pai, fazer misericórdia do Senhor pela vida dele. Que o Senhor, Deus, possa estar restaurando a saúde dele, faça toda a tua vontade, Pai. E que através dessas circunstâncias as pessoas possam chegar aqui, Deus, para entregados através de reconhecer o Senhor, Pai, como muito salvador da vida dela. Nas nossas e peço também essa pessoa por meu colega de trabalho, o Alan, também está internado. Peço também, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele, com a honra e glória do Senhor, Pai. E todos os irmãos, Deus, pela Elaine, pela mãe do Rodrigo, pelos irmãos do Rodrigo, todas as pessoas, Pai, que estão enfermas através desse vírus, Pai, que você possa estar cuidando, restaurando a saúde de cada um deles, Pai, que eles continuem perseverando, Pai, em Ti, na Tua palavra, que eles possam buscar o Senhor, o refrigério do Senhor da vida de cada um deles, Pai. Eu peço em nome de Cristo Jesus, Pai, restaura a saúde deles, pela Tua vontade, que eles possam testemunhar, Deus, o amor do Senhor com todos nós, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pela verdade. Amém. Querido Deus, também queremos colocar em oração nesse momento a família do Divino, que perdeu, Pai, essa vida, esse familiar. Querido Deus, tantas coisas têm acontecido e pedimos, Deus, a Tua misericórdia, Deus. Pedimos a Tua graça sobre essa família, possa consolar, possa confortar, Pai, esses corações. Não somente estes, Deus, mas tantos outros, Pai. Deus, também eu oro por nossa igreja. Eu oro, Deus, que o Senhor possa nos fazer ver, Deus, oportunidades atrás dessas adversidades, oportunidades de anunciar a esperança em Jesus para essas pessoas que estão perdidas, que não têm esperança. Anunciar, Deus, salvação em meio à perdição, né? Anunciar também juízo e julgamento àqueles que têm corações duros, rebeldes, Pai. Usa-nos, Pai. Abre os nossos olhos, Deus, para perceber o quanto o Senhor quer nos usar nesse momento, Pai, nessa
atual situação em que vivemos, Pai, todo esse mundo passa, que possamos ser como instrumentos, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e eu agradeço. Amém. Queridos, é o seguinte, agora a gente vai passar para a parte do sermão. Então, os slides eles vão ser transmitidos direto no YouTube, tá? Então, se você tiver interesse de assistir os slides, você pode ir acessar o meu canal do YouTube, tá aí no grupo da igreja, tá? E agora, aqui no Google Meet, você vai só ouvir o que eu estou falando, tá? Porque não tem como eu transmitir pelo Google Meet, tá bom? Ok, pessoal. Então, vamos fazer mais uma oração, né? Dar continuidade aqui à nossa reunião. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é a verdade. Pedimos do Senhor, nesse momento, Deus, graça. Pedimos do Senhor, Deus, capacidade para transmitir a sua palavra, Deus, a cada um que está ouvindo, Deus, e que a tua palavra, que é como uma dinamite poderosa, Deus, possa produzir os resultados, Pai, que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, vamos lá então, né? Bom, no domingo passado nós iniciamos o estudo do livro de Levítico, não é? E nós aprendemos nesse estudo, estudando esse livro, né, algumas verdades muito importantes, né? A primeira verdade que a gente aprendeu em Levítico é que esse livro fala sobre santidade, né? O tema principal do livro é santidade, não é? Santidade não diz respeito a leis, né, a cerimônias, mas santidade, na verdade, diz respeito a entendermos quem Deus é, quem nós somos diante de Deus e como a gente reage diante dessa percepção, né? Isso é a verdadeira santidade. O resto é simplesmente sombra, é simplesmente o que Deus mostrou que revelaria um dia ainda, né? As ofertas e os sacrifícios aqui em Levítico, eles mostram, né, o quão sério é o pecado, porque o pecado ele é punido com morte. A gente vê isso, animais morriam por causa do pecado do homem, do ser humano, não é? Mas, ao mesmo tempo, Levítico também mostra, né, os sacrifícios e ofertas em Levítico revelam que Deus oferece perdão, né, por meio de um substituto àqueles que creem e obedecem a Deus, né? Então, isso é maravilhoso. Deus oferece perdão, né? Deus oferece um substituto àqueles que creem. E, consequentemente, aqueles que creem acabam por obedecer a Deus. Então, o capítulo 1, ele falou do primeiro tipo de oferta, que é o holocausto, né? O holocausto era uma oferta voluntária, sem carne. Aliás, desculpa, era uma oferta voluntária cuja carne era totalmente queimada no altar, né? Não sobrava nenhum pedaço de carne que não fosse queimada, nenhum pedaço de carne poderia ser consumido, né? O holocausto simbolizava o reconhecimento do ofertante de seu pecado e de sua indignidade perante o Senhor. Então, o holocausto, quando alguém oferecia um holocausto, essa pessoa estava entendendo que era ele quem tinha que morrer ali, diante do Senhor, por causa do seu pecado, por causa da sua pequenez, por causa da sua incredulidade. Esse é o significado do holocausto. O holocausto era uma oferta de amor, né? Era uma oferta de amor, uma entrega total das vidas a Deus, frutos de corações que reconheciam sua pequenez diante de um Deus tão grande e poderoso. Agora, nós também vemos, né, Jesus ali no holocausto. O holocausto também simboliza Jesus Cristo, que se entregou total e voluntariamente nas mãos do Pai. Ele foi a oferta totalmente queimada. Foi ele que foi entregue, né, totalmente por nós. Ok? Então, na noite de hoje, se Deus permitir, a gente vai estudar a oferta de manjares. É o segundo tipo de oferta. Então, eu vou ler para vocês Levítico 2, são 16 versículos. Diz assim a palavra de Deus.
Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha, derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Versículo 3. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer a oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermento, e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É a oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha, com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar, como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Verso 14. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima põe incenso. É a oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Queridos, vamos lá. Era possível ser oferecida a oferta de manjares, né? Poderia ser oferecida de 3 formas diferentes, ok? A primeira forma era com farinha crua. Os versos 1 a 3 mostram isso. Então, o ofertante ele deveria pegar a farinha, que deveria ser a melhor farinha, né? Dependendo da tradução, fala da melhor qualidade ou da flor da farinha. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas é muito importante isso. Deveria ser a melhor farinha. Aqui na tradução que eu li, aqui diz o seguinte: a sua oferta será da melhor farinha, ok? Deveria ser acompanhada de azeite de oliva e de incenso. As ofertas de manjares eram todas acompanhadas, né? Acompanhamento de azeite e de incenso também. Apenas uma parte desta oferta era queimada ao Senhor, né? Uma parte memorial, uma parte simbólica, né? Como se fosse uma consagração. O restante, lá o capítulo 2, verso 2, finalzinho do verso 2 diz, é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, Deus se agrada, né, de pessoas que dedicam a Ele o melhor que tem, né, de coração. Deus se agrada, isso é de aroma agradável ao Senhor. Então, uma parte era queimada ao Senhor e o restante da oferta era para o sustento dos sacerdotes, de acordo com o versículo 3. Então, os sacerdotes, eles como trabalhavam do templo, do tabernáculo, melhor dizendo, né? Esse era o trabalho deles, dia e noite. Eles não tinham tempo para produzir alimentos, né? Plantar, colher. Eles não tinham tempo para cuidar de animais. Então, o sustento deles era tirado do trabalho deles, né? Então, uma parte
né, da oferta de manjares era para o sustento dos sacerdotes. Ok? Então nós temos o segundo tipo, diferente de oferta de manjares. O primeiro era com farinha crua, o segundo era com farinha assada ou cozida. Ok? Versículos 4 a 13. Então aqui também tem, dentro dessa segunda divisão, existem 3 formas de se preparar com a farinha assada ou cozida. Poderia ser feito no forno, né, em forma de bolos ou pães finos. Achei muito interessante essa tradução que eu li, diz: quando você trouxer a oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermentos e untados com azeite. Então, se fosse no forno, poderia ser uma forma de bolo, mais grosso, mais alto, ou uma forma de pão fino. Agora, se fosse feito na assadeira ou na grelha, dependendo da tradução, né, diz aí os versos 5 e 6, que era um tipo de pão que poderia ser partido, quebrado, né? Então, possivelmente fino, né? Também de maneira que poderia ser cortado ou quebrado. O terceiro método, ou terceira forma de se preparar era na frigideira ou panela, né? Então poderia ser preparada de 3 maneiras: a farinha assada ou cozida, ok? Preparado com azeite e acompanhado de incenso, seja amassado junto com a farinha quando fosse cozinhar, né, ou assar, ok? E também derramado sobre o prato pronto depois. Interessante, assim como a outra farinha seca, né, a farinha assada, como a farinha crua, a farinha assada ou cozida também deveria ser queimada uma porção e o restante para alimento dos sacerdotes. E por último, lá nos versos 14 a 16, nós temos um terceiro tipo de oferta de manjares, que era com grãos tostados, né? Como que seria isso, né? Deveriam ser ofertadas espigas verdes, ou seja, novas, tostadas e amassadas. Então, as primeiras espigas, as primícias, né, as primeiras a serem colhidas, elas eram tostadas e amassadas e oferecidas, juntamente com azeite, né, derramado sobre a oferta, ok? Incenso deveria ser colocado juntamente com a oferta também, versículo 15 fala isso também, ok? Uma porção deveria ser queimada e o restante seria do sacerdote. Então, bem parecido, tá? São 3 tipos de ofertas, uma com a farinha crua, uma com a farinha assada ou cozida e outra com grãos tostados. Todas as 3 ofertas utilizaria azeite de oliva e incenso acompanhando essa oferta. Uma porção dela era queimada no altar de incenso, ao lado de fora, né, da tenda ali, né, entre a tenda de frente, entre a porta e a tenda, né, no altar de incenso, ou altar de incenso não, desculpa, no altar de holocausto, ou altar de bronze, como era conhecido. E o restante serviria de alimento para os sacerdotes, ok? Queridos, o que a gente pode aprender a respeito desse tipo de cerimônia, né? Veja bem, não era permitido fermento e mel no altar, não era permitido que fosse colocado no altar de holocausto fermento e mel. Bom, aqui não há uma explicação clara para isso, ok? Mas a gente sabe que o fermento na palavra de Deus, como um elemento permeador, transformador, muitas vezes foi associado com o pecado, né? Lembra quando Jesus falou para os judeus, olha, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, né? E então a Bíblia várias vezes, a maioria das vezes, usa a ilustração do fermento como algo ruim, como algo que permeia, que penetra, que multiplica de forma ruim, né? Então essa é a característica do fermento, né? Então, de alguma forma Deus aqui falou não deveria ser. E o mel também é um elemento que fermenta, né? E talvez por isso, né, por trazer isso, essa associação, Deus falou que não queria no altar, tá? Não poderia ser queimado, ok?
E também nós temos aqui que era obrigatório o uso de sal. O sal era usado e ainda é, né, para preservação de alimentos. Né? Quando você não tem uma geladeira em casa, você enche a carne com sal e ela dura por mais tempo um pouquinho, não é isso? Então ele tem o simbolismo da pureza, da preservação. Né? Jesus certa vez falou, vós sois o sal da terra. Nós temos o dever, né, de sermos preservadores, de realçar, né, de brilhar para Jesus aqui, né, de fazer diferença para o Senhor Jesus aqui, né, de elementos santificadores na terra, influenciando positivamente os que nos cercam com as nossas vidas, também com nossa maneira de falar. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que a vossa palavra seja temperada com sal. Né? Então, muito interessante isso, ok? Como eu disse, a oferta de manjares era o único dos 5 tipos de ofertas ou de sacrifícios que não servia carne, né? Não tinha sangue nessa oferta. E interessante isso, havia espaço para ofertas sem sangue. Havia espaço, não era só oferta de sangue que Deus aceitava. Deus também aceitava ofertas sem sangue, sem carne, ok? A oferta de manjares, ela é voluntária, assim como o holocausto, o verso número 1 fala isso, ó, quando alguma pessoa fizer oferta, né, se quiser, se fizer, né, então era voluntária, ok? A oferta de manjares era uma maneira de cada pessoa reconhecer a generosidade de Deus em prover o alimento. Essa é a parte interessante, ok? Deus, ele nos ensina a sermos agradecidos por aquilo que ele nos dá. Deus ensinou isso aos judeus. E uma maneira que ele ensinou isso era devolvendo ao Senhor uma parte do melhor que eles tinham. Parou para pensar nisso? Uma maneira que Deus ensinou os judeus a serem gratos por aquilo que Deus dava a eles era ensinando-os a devolver a Deus uma parte do melhor que ele lhe dava, que Deus lhes dava. Então, Deus também fez isso. Deus deu o que ele tinha de melhor por nós. Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para a salvação de todo aquele que deposita sua confiança em Jesus. Jesus é a oferta de manjares. Não é? Ele é o melhor de Deus para nós, para a nossa salvação. Né? Então, a oferta de manjares nos ensina isso, a sermos gratos a Deus por aquilo que ele nos dá. E quando nós somos gratos, uma maneira de reconhecer isso, de externar essa gratidão, é devolvendo a Deus uma parte daquilo que ele nos dá. Mas não a pior parte, a melhor parte. Lembra que é a melhor farinha, a flor da farinha, a mais fina, de mais pura qualidade. Muito importante isso, queridos. O conceito de dar o melhor a Deus. Ok? Eu quero desafiar vocês nessa noite. Né? Eu quero desafiar cada um de vocês a voltarem seus olhos para Jesus. Eu quero desafiar vocês a olharem para o Senhor como aquele que proveu tudo aquilo que era necessário para a sua salvação, para a minha salvação. Deus deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu único filho, o único como ele, santo e puro, em quem não havia pecado. Ele deu Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu quero te desafiar, eu quero te convidar a entender o que Deus fez por você. Deus fez isso para a sua salvação. Deus fez isso para a sua transformação. E se você já foi salvo, já foi transformado, eu quero te desafiar a ser grato, devolvendo a Deus uma parte daquilo que ele te dá. Não a pior parte, mas a melhor parte. A melhor parte do seu dia, sabe? Quando você está mais bem disposto fisicamente para ler a palavra, para orar a Deus, né? A melhor parte dos seus recursos. Não quando acabou o seu dinheiro, mas quando você recebe o seu salário, separa uma parte para usar para a glória de Deus, para a edificação do reino de Deus. Né? Os seus dons e talentos, as suas habilidades, as suas capacidades. Devolva a Deus, sirva a Deus com a sua boca, com os seus olhos, com o seu trabalho, com as suas capacidades. Use a sua vida para a glória de Deus. Assim como a gente aprendeu aqui na oferta de manjares.
Em primeiro lugar, então, dê a sua vida a Deus se você não deu. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Olha, a gente está vivendo tempos de pandemia. Tantas pessoas, infelizmente, têm falecido, têm perdido suas vidas. O Senhor Jesus, Ele pode te dar paz, Ele pode te dar segurança, certeza de que dias melhores virão. De que se você render a Ele a sua vida, não importa o que aconteça com a sua vida, você estará com Deus eternamente, gozando de paz, de alegria, num lugar onde não vai haver doença, não vai haver pecado, não vai haver tristeza. Você tem certeza da sua salvação? Se você for acometido de uma doença hoje e vier a óbito, você tem certeza de que a sua vida, a sua alma, vai direto para a presença de Deus, você vai viver com Ele eternamente. Você já se converteu, já se entregou a Cristo, né? Se você não fez isso, faça isso hoje. Faça uma oração, fala para o Senhor, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero viver para a Tua glória, né? Eu quero ser transformado. Como Jesus se entregou na cruz por mim, eu te agradeço por essa maravilha e quero viver para a Tua honra agora, na força que Ele me dá. E se você já fez isso, meu querido, consagre a sua vida a Deus cada dia, ao acordar, ao deitar. Dedique-se ao Senhor. Dê a Ele o melhor como gratidão por tudo que Ele tem feito por você. Ok? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo estudando Levítico. Obrigado por esse capítulo 2 que fala da oferta de manjares. Uma oferta de gratidão, de reconhecimento da bondade e da generosidade do Senhor para conosco, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela maneira como o Senhor descreveu isso lá em Levítico. Ó Deus, obrigado porque os judeus aprenderam muitas coisas com esse símbolo, Pai, que o Senhor fez com eles. E hoje a gente pode também aprender de que devemos dar ao Senhor o melhor que temos, o nosso coração, a nossa alma, rendida ao Teu altar, Pai, a cada dia. Ó Deus, reconhecer que somos pecadores, que os nossos pecados nos conduzem ao inferno, Deus, e que precisamos do Salvador Jesus para lavar a sujeira do pecado nas nossas vidas, Pai. E que queremos viver para o Senhor, Deus, cada dia. Queremos, Deus, devolver ao Senhor o melhor que temos. Não pontualmente, não uma vez no mês, uma vez na semana, mas todos os dias, Deus, viver para a Tua glória. Ajuda-me, Pai. Ajuda os meus irmãos a terem esperança, a olhar para o alto, a lembrarmos das Suas promessas, Deus, na Sua palavra. A lembrarmos do que Jesus fez e faz ainda hoje por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ok? Eu desejo uma ótima semana e que Deus os abençoe.